Em nome do Instituto Nacional para a Reabilitação, damos as boas-vindas a todos e a todas nesta sessão de apresentação da tese de doutoramento Audiodescrição como ferramenta de acessibilidade em contexto de teatro em Portugal. Daremos início a esta sessão dando a palavra à nossa convidada Sandra Santiago. De seguida, daremos também espaço para as questões que a nossa audiência queira colocar e encerraremos a nossa sessão com a intervenção de Humberto Santos, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional para a Reabilitação. Passo a apresentar muito brevemente a nossa convidada. Sandra Santiago é professora do ensino superior, tradutora, audiodescritora e formadora licenciada em línguas, literaturas e culturas, perfil bidisciplinar de francês e inglês pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Mestre em tradução e serviços linguísticos, área de especialização em tradução especializada, via científica, pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. É doutora em Tradução e Paratradução pela Faculdade de Filologia e Tradução da Universidade de Vigo, com tese de doutoramento a audiodescrição como ferramenta de acessibilidade em contexto de teatro em Portugal. Tem formação especializada em audiodescrição e faz parte da equipa de audiodescrição da Franco Acesso. É docente no Instituto Politécnico da Maia e no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, e investigadora do N2I, Núcleo de Investigação do Instituto Politécnico da Maia. Passo então agora a palavra a Sandra Santiago. Olá, boa tarde a todos e a todas. Começo por agradecer a presença de todas as pessoas que vieram aqui gastar um pouco do seu tempo para ouvir falar sobre a audiodescrição, um recurso comunicacional tão importante. Agradeço também o convite feito pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, o qual muito me honra. Agradeço ao Dr. Humberto Santos, às equipas do INR e da Biblioteca do INR. Agradeço à intérprete de língua gestual portuguesa, a doutora Sofia Ribeiro, e ao professor Dr. Carlos Paes Castilho, que facilitou este momento de partilha e de diálogo, em que iremos promover a audiodescrição, a acessibilidade e a inclusão. Aproveito ainda para agradecer à Universidade de Vigo, em particular ao meu orientador, professor Dr. João Monteiro, ao estimado júri da defesa, e a todas as pessoas que direta ou indiretamente participaram, nomeadamente à equipa da AR Produções, ao Teatro Nacional de São João e aos participantes nos estudos que deram um contributo valioso e imprescindível para a concretização desta investigação, que é nossa. Não é minha, é nossa. Penso que alguns deles estarão hoje aqui presentes, já vi alguns nomes, outros têm compromissos que os impedem de aqui estar, mas não posso divulgar naturalmente os seus nomes por razões de confidencialidade, mas quero reiterar a minha gratidão pelos vossos contributos riquíssimos, pelo vosso entusiasmo constante e entrega e generosidade em partilhar comigo conhecimentos e experiências. Os agradecimentos não terminavam aqui, mas o tempo é escasso. Portanto, antes de começar a fazer a apresentação da tese, vou-me audiodescrever, porque há pessoas presentes com deficiência com deficiência visual. Portanto, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos, lisos pelos ombros e olhos castanhos, uso óculos progressivos com uma armação acastanhada, uma camisa branca e um casaco de malha preto. Atrás de mim está um quadro muito colorido de pintura abstrata. Vou então partilhar o meu ecrã para fazer uma breve apresentação da tese. Vou adiantar já que o PowerPoint tem um fundo branco com letras pretas. Do lado, eu estou entretanto só aqui a partilhar, do lado direito vai aparecer sempre o logotipo do Instituto Nacional para a Reabilitação e do lado esquerdo o logotipo da Universidade de Vigo. Portanto, a tese intitula-se Audiodescrição como ferramenta de acessibilidade em contexto de teatro em Portugal, realizada na Universidade de Vigo, o doutoramento sob a orientação do Dr. João Monteiro. Começarei por fazer uma breve introdução sobre a investigação, vou apresentar os resultados mais pertinentes, não todos, mas os mais pertinentes, e depois as considerações finais. Portanto, nós vivemos num mundo contemporâneo que se caracteriza por uma abundância de estímulos visuais, no qual a imagem é um importante veículo de comunicação. Neste contexto, as pessoas com deficiência visual ficam privadas do acesso à informação e
esta exclusão pode, no fundo, ser ultrapassada através do recurso acessível da audiodescrição. Portanto, o que é a audiodescrição? A audiodescrição é uma modalidade acessível da tradução audiovisual, é uma forma de tradução intersemiótica, perdoa-me este termo um bocadinho mais técnico, que traduz o signo visual para o signo verbal, sendo também um recurso de acessibilidade comunicacional. O objetivo da audiodescrição é tornar os produtos audiovisuais acessíveis, traduzindo os elementos visuais e também os sons que são ininteligíveis porque não se tem acesso à imagem e que são essenciais para a compreensão global do texto, para o seu acompanhamento, para a construção de sentido, de uma imagem mental e também para o usufruto do produto audiodescrito. E, portanto, a audiodescrição vai, no fundo, complementar os outros sons constituintes da obra, como sejam os diálogos, a música e outros efeitos sonoros. Portanto, a audiodescrição traduz imagens dinâmicas e estáticas, podendo ser gravada ou realizada ao vivo. A audiodescrição permite o acesso e uma melhor fruição, por exemplo, de eventos culturais como teatro, ópera, espetáculos de dança, programas televisivos, cinema, exposições, museus, desfiles e muitos outros. Eventos turísticos como visitas, passeios, eventos académicos, desportivos, e neste momento temos um ótimo exemplo que é o Mundial de Futebol, que é provavelmente o Mundial mais acessível. Eu sei que o do Brasil também terá sido já contemplado, já terá tido em atenção à acessibilidade, mas este Mundial é de facto o mais acessível, graças ao trabalho da professora, muito estimada, a professora Josélia Neves e da sua equipa. Portanto, e muitos outros eventos. Basicamente, a audiodescrição deveria estar presente em todos os meios em que há comunicação. Portanto, os princípios gerais da audiodescrição estão publicados em várias normas internacionais. Não temos tempo para falar sobre eles estão na tese, mas de um modo geral há pontos consensuais e recorrentes quanto à natureza da audiodescrição, o seu objeto, o seu escopo ou objetivo, ou seja, basicamente quando descrever, por exemplo, nos intervalos ou nas pausas dos diálogos, evitando sobreposições, o que descrever, a título de exemplo, a ação, personagens, cenários, figurinos, entre outros. São pontos consensuais, bem como o seu público-alvo principal, que são as pessoas com deficiência visual, mas também existem pontos divergentes, que dizem respeito, sobretudo, à dicotomia da objetividade, subjetividade, ou, se quisermos dizer, criatividade, poética. A questão da idealizada neutralidade, as funções da audiodescrição, como sejam função referencial, função poética, e, consequentemente, a linguagem, estilo, como descrever, entre outros, quando nomear as personagens, por exemplo, referência a cores, a expressões faciais e muitas outras questões. Portanto, a audiodescrição serve um público muito vasto. O público primário são, sem dúvida, as pessoas com deficiência visual, ou seja, pessoas cegas ou pessoas com baixa visão, mas ela serve também um público secundário, que são as pessoas com deficiência intelectual, pessoas idosas, pessoas com dificuldades de aprendizagem, pessoas com dislexia, entre outras. Na verdade, eu diria que este recurso serve qualquer pessoa que pretenda usufruir dele, quer tenha ou não alguma deficiência ou incapacidade. É importante ter a consciência de que se tratará sempre de um público heterogéneo, mesmo que seja centrado nas pessoas com deficiência visual, esse público será sempre um público heterogéneo, com diferentes necessidades, diferentes expectativas, diferentes experiências e formação, e até dentro do espectro da deficiência visual também, com diferentes graus. Eu vou brevemente falar sobre a audiodescrição em teatro em Portugal, aqui a sua evolução. Na tese encontram sobre os outros contextos também e está lá tudo muito bem explicitado. Portanto, a audiodescrição em Portugal evoluiu satisfatoriamente nos últimos anos. Entre 2017 e setembro de 2021, a AR Produções, e eu menciono aqui a AR Produções porque participou diretamente na pesquisa, na investigação, e também porque é a empresa que faz audiodescrição há mais tempo e com mais regularidade.
mas há outras empresas neste momento no mercado que eu vou já mencionar de seguida, mas é essa a razão. Portanto, a AR Produções realizou 82 audiodescrições para teatro. A maioria das peças, 62, ocorreram em Lisboa, com particular destaque para o São Luís, para o São Luís Teatro Municipal, o qual registrou a maior oferta com 28 peças neste período. Nos referidos períodos no Porto realizaram-se apenas 14 peças audiodescritas, portanto é notória a diferença entre as duas maiores cidades do país e também a assimetria que existe em relação às outras regiões. Tenho que salvaguardar que neste momento, desde o período em que eu terminei a tese até agora, já houve uma grande evolução, e neste momento já se descentralizou um pouco e, portanto, neste momento já se fazem audiodescrições em teatros em Viana do Castelo, Póvoa de Varzim, Coimbra, Lolé, no Funchal também. Portanto, já estamos a alargar aqui a nossa oferta também em termos espaciais, o que é muito, muito importante. A evolução e desculpem, tenho que me falar aqui deste destaque para o elevado número de sessões de teatro realizadas entre 2017 e 2020, segundo dados do INE, do Instituto Nacional de Estatística. Portanto, realizaram-se 45.859 sessões de teatro e a AR Produções neste período realizou 82 peças audiodescritas. O Locus Acesso também realizou algumas, portanto, dá para perceber aqui a enorme discrepância que existe em relação ao número de sessões que existe em teatro e à oferta que tem que ser colmatada, não é? Nos últimos anos, a Acesso Cultura, a DG Artes e a Rede de Teatros com programação acessível, a par da melhoria da acessibilidade em alguns teatros, desempenharam também um papel preponderante no desenvolvimento da audiodescrição. Mas eu não posso deixar de falar aqui numa pessoa muito especial, que é a professora Josélia Neves. Foi graças a ela que, no fundo, a audiodescrição começou a ser implementada em Portugal e a ser promovida em Portugal, e, portanto, é a maior referência que existe no país, é a professora Josélia Neves. E claro que também depois contribuiu bastante para este desenvolvimento e para a sua implementação o trabalho da AR Produções, sem dúvida, e entretanto novos agentes que foram aparecendo, como a Locus Acesso, que também não faz não só em teatro, mas também fazem visitas, por exemplo, na área do turismo, e portanto tem havido aqui um grande desenvolvimento, e a Franco Acesso, que é uma empresa também portanto, desculpem, a Locus Acesso é da Fátima Alves, que eu acho que está aqui hoje presente também, e parabéns pelo trabalho. E a Franco Acesso é da investigadora e audiodescritora Eliana Franco, é também uma referência ao nível mundial na área da audiodescrição. Eu tenho tido o prazer de fazer formação e trabalhado também com a Franco Acesso, que utiliza sempre nas suas formações, temos sempre a Eliana como formadora e depois sempre uma outra pessoa também a dar-nos formação no fundo também sobre a parte da consultoria em audiodescrição, que eu vou falar mais à frente. Portanto, basicamente são estes os intervenientes com maior peso nos últimos anos. Relativamente aos estudos, portanto, eu fiz 3 estudos, portanto, no primeiro estudo eu faço uma abordagem da audiodescrição em teatro baseada no processo e no produto, analisando o impacto da audiodescrição na experiência do espectador com deficiência visual. Na abordagem da experiência da equipa de audiodescrição, fazemos uma análise das diversas fases do processo de produção da audiodescrição para as peças A Morte de Danton e Castro, que se realizaram no Teatro Nacional São João do Porto, e que foram realizadas, portanto, os guiões e todo o processo de audiodescrição foi realizado pela AR Produções. Portanto, analisamos os respectivos guiões, a dinâmica de trabalho de equipa, que é constituída pelos audiodescritores, guionista, consultor e narrador.
Acompanhamos também a equipa da AR Produções na observação direta da respectiva metodologia de trabalho na produção da audiodescrição, e fizemos uma entrevista também à audiodescritora Anaísa Raquel. Desculpem que eu falo sempre no plural, mas isto é o hábito quando falamos de um doutoramento, porque na verdade isto é um trabalho de equipa, no fundo. E, portanto, eu agora vou-vos falar brevemente sobre a metodologia de trabalho da AR Produções, mas antes de o fazer, eu queria só mencionar que a audiodescrição de um espetáculo ao vivo, como é o caso do teatro, tem características muito próprias e que diferem da audiodescrição para cinema ou para televisão, pelo seu caráter vivo, não é? Pelo caráter vivo do teatro, pelo seu caráter imediato, imprevisível, dinâmico, constituído por múltiplos estímulos sensoriais simultâneos. A linguagem cênica também é distinta de outras linguagens artísticas. A singularidade da audiodescrição fica também marcada pela presencialidade, não é? Pela interação entre os espetáculos, os atores, o espectador e a própria audiodescrição. E sendo um espetáculo ao vivo, existe a presença do audiodescritor narrador. Portanto, não é uma audiodescrição gravada. Existem constrangimentos e desafios variados, como em qualquer trabalho de tradução, nomeadamente o tempo disponível para a audiodescrição, a improvisação, porque é um espetáculo ao vivo, a adaptação, porque pode haver um novo gesto, um novo movimento. Portanto, estes são alguns dos constrangimentos que existem. E depois existem 2 serviços associados à própria audiodescrição que ocorrem em teatro, que é a audiointrodução e a visita prévia ao palco. Esta visita é uma visita tátil e que, portanto, vai permitir uma exploração tátil, e ambos estes serviços vão complementar a audiodescrição. A audiointrodução, no fundo, é um guião que contextualiza a obra, apresenta informações visuais e factuais que são essenciais para a compreensão do texto na sua globalidade e as quais, por constrangimento do tempo, não podem ser descritas durante a atuação. A visita tátil ao palco é normalmente exclusiva para as pessoas com deficiência visual e acompanhantes, faz-se previamente, 1 hora antes da peça começar, sensivelmente. É uma experiência multissensorial que vai evitar uma sobrecarga cognitiva durante a audiodescrição, pois vai oferecer detalhes adicionais que vão facilitar a construção dos sentidos, o envolvimento, a imersão do espectador na produção teatral, pois vai ter possibilidade durante esta visita de explorar o espaço, manusear os endereços, os figurinos, o mobiliário, contactar diretamente com os atores e, portanto, estabelecer uma associação entre o reconhecimento das vozes e da respectiva personagem. Portanto, estas características e a singularidade do teatro vão influenciar a produção da própria audiodescrição. Assim, resumidamente, o processo de produção da audiodescrição em teatro da equipa da AR Produções caracteriza-se por uma abordagem de teatro, por uma abordagem de audiodescrição tradicional, ou seja, esta audiodescrição é acrescentada à produção teatral depois desta já estar concluída, não é integrada desde o seu início. O processo de criação do guião da audiodescrição é composto por 4 fases. Portanto, nas 2 primeiras fases intervêm 2 audiodescritores guionistas, um em cada uma delas. Na terceira fase intervém um dos guionistas das fases anteriores e um consultor. A quarta fase corresponde ao ensaio da audiodescrição durante um espetáculo, no qual estarão presentes 2 audiodescritores, sendo que um deles será o narrador. Após este ensaio interno da audiodescrição, fecha-se definitivamente o guião, sendo esta a versão utilizada durante a peça. Posteriormente, ocorre a sessão da audiodescrição, na qual se faz previamente a visita tátil ao palco e a audiointrodução. No que respeita ao principal receptor da audiodescrição, realizamos a análise do impacto da audiodescrição na satisfação e a experiência em teatro do espectador com deficiência visual ao assistir à peça Castro, no Teatro Nacional São João do Porto. O respectivo impacto é analisado tendo em conta os 3 serviços associados à audiodescrição neste contexto, ou seja, a audiointrodução, a visita tátil e a própria AD.
audiodescrição. A amostra é constituída por 12 espectadores com deficiência visual, equilibrada em termos de género, uma idade média de 42 anos. 42% dos participantes tinham cegueira congénita, 33% cegueira adquirida e 25% têm baixa visão. Haveria muito aqui a falar sobre estas questões e o impacto que isso tem, os graus de deficiência visual, mas não há tempo para isso. Portanto, vamos abordar basicamente os factos mais importantes, mais pertinentes do estudo. Portanto, na entrevista, os participantes foram unânimes em reconhecer a importância da visita tátil ao palco e a interação com os atores. Por exemplo, alguns dos elementos mencionados são o próprio conhecimento do palco, do cenário, dos figurinos, a descrição física das personagens e a respectiva associação das vozes. A visita também facilita a associação do cenário e do espaço à ação, o que vai permitir depois, posteriormente, fazer uma construção mental e facilitar a compreensão e o acompanhamento da história. O realce também para a experiência tátil, outra forma de se ver, não é? Portanto, através do tato. Os participantes foram unânimes ao afirmar que efetivamente conseguiram construir uma imagem mental ao ouvir a audiodescrição. Saliente-se aqui a importância que a memória visual tem para a construção de uma imagem mental. Para 50% dos participantes, é muito importante que a sua imagem mental seja um espelho do que as outras pessoas veem. Também muito haveria a falar sobre isto, mas não é possível. Quando questionados sobre a pior experiência com a audiodescrição, os participantes mencionaram alguns fatores que geram quebras na sensação de presença, o que perturba depois o seu posterior envolvimento e a fruição do espetáculo, como por exemplo o excesso de informação, a omissão ou informação a menos, e portanto aqui também já vemos um pouco a heterogeneidade do público, e às vezes também tem a ver com o tipo de espetáculo. O som ambiente demasiado alto, narração pouco expressiva, monocórdica e que não acompanha o ritmo e o tom da cena, que é essencial, a má sincronização da audiodescrição com os diálogos, ou então com outros sons que tenham valor narrativo e descrições mal feitas. Doutora Sandra, tem Sim? mais 5 minutos. Ok. Obrigada. Obrigada. Quanto à melhor experiência, os fatores mencionados foram a visita tátil ao palco, a própria audiodescrição, descrições bem feitas, sem superposições com diálogos e que permitem facilmente acompanhar a ação, narração adequada e as emoções que, no fundo, tudo isto lhes permite sentir. O questionário permitiu-nos obter a percepção da experiência naquela peça em específico, não é? E, portanto, verificamos que 83% dos participantes conseguiram acompanhar a ação graças à audiodescrição. O conjunto formado pela visita prévia ao palco e à audiodescrição contribuíram para a percepção do espaço e para a concretização, para a caracterização das personagens. Quanto à satisfação com o recurso à audiodescrição e as componentes adicionais, os 10 participantes concordaram totalmente e 2 concordaram que a AD facilita a recepção da obra, o ritmo da narração foi adequado e a visita prévia ao palco e respectivo contacto com os atores é fundamental. Na pergunta seguinte, analisamos a presença no seu sentido global, experienciada pelo espectador, ou seja, para tal contribui a presença espacial, a percepção da narrativa, a presença social, o envolvimento e, consequentemente, a fruição do espetáculo. Portanto, o envolvimento dos espectadores foi grande, sentiram-se cativados pela história, mantiveram-se atentos, sentiram-se também presentes no ambiente da cena e 11 participantes conseguiram fruir do espetáculo. Portanto, em síntese, o trabalho em equipa com 2 audiodescritores guionistas, um deles será o narrador no caso de teatro, e um audiodescritor consultor, melhora a qualidade da audiodescrição, sendo fundamental a formação especializada em audiodescrição de todos os membros da equipa. A audiodescrição melhora a percepção e a compreensão da narrativa, facilita a imersão do espectador na peça, favorece o seu envolvimento, aumenta a sensação de presença e beneficia todo o processo emocional através desta compensação linguística que é proporcionada pela audiodescrição. Pronto, e os participantes manifestaram ainda o desejo de uma maior e permanente oferta de audiodescrição e um maior investimento. O segundo estudo, falo muito brevemente sobre ele,
foi realizado um questionário online, teve como referência o questionário elaborado e conduzido no âmbito do projeto europeu ADLAB Pro. O objetivo foi conhecer a experiência dos utilizadores finais em Portugal, a sua perspectiva sobre o trabalho dos audiodescritores e satisfação em relação aos serviços da AD. Obtivemos 101 respostas, 70% dos inquiridos eram pessoas cegas, 30% pessoas com baixa visão. Com breve síntese deste estudo, destacamos que os resultados revelaram grande descontentamento quanto à pouca oferta de audiodescrição e a respectiva má divulgação. Os resultados demonstraram também que os inquiridos apreciam os aspectos linguísticos e textuais da audiodescrição, sendo estes aqueles que melhoram a compreensão do texto e a eficácia da audiodescrição, no fundo. Os aspectos que mais desagradam em termos de qualidade da informação ao nível técnico são a falta de sincronização com o diálogo, ou com efeitos sonoros, ou a própria imagem. Ao nível textual, a falta de coerência do texto da audiodescrição, a omissão de informação pertinente, uma audiodescrição que não facilita o acompanhamento do produto. Nos aspectos que menos apreciam no estilo e linguagem, destaca-se a ausência de um vocabulário compreensível, linguagem ambígua, uso impreciso de palavras e, portanto, e ainda no que diz respeito aos aspectos técnicos, que são fundamentais para uma boa recepção da AD, destacaram-se as competências vocais do audiodescritor narrador. As expectativas, espera-se também uma maior oferta de serviços com AD, naturalmente. O estudo 3, que é muito importante e que nunca foi realizado em Portugal, tem a ver com a consultoria em audiodescrição. Teve como referência também um estudo já feito no Brasil pela audiodescritora, consultora Elizabeth Dias de Sá, por quem eu tenho um enorme carinho e que também nos tem acompanhado nas formações que temos feito e também nos trabalhos que temos feito, tem participado como consultora e, portanto, um enorme carinho por ela. E, portanto, teve como base esse estudo e o objetivo era promover a reflexão sobre o papel do consultor na equipa da audiodescrição, identificar o seu perfil e a importância da formação especializada. A amostra foi constituída por 12 audiodescritores, consultores, que exercem a atividade em Portugal e no Brasil, sendo 3 portugueses, 9 brasileiros. E, portanto, em termos de deficiência visual, estava totalmente equilibrada, 50% para cada um dos lados. O que é que aqui foi importante? Foi perceber qual foi o primeiro contacto dos consultores com a audiodescrição, sendo que no Brasil foi em 2004, em Portugal mais tarde, só em 2011. No Brasil a atividade iniciou em 2008, em Portugal apenas em 2016. Esta diferença, além do próprio número de participantes, evidencia o estado mais avançado da consultoria no Brasil. Verifica-se uma grande diversidade nos tipos de produtos avaliados na prática da consultoria. Estão presentes imagens estáticas, imagens dinâmicas, todas as modalidades da audiodescrição, e é importante realçar aqui que esta pluralidade de produtos audiodescritos exige um elevado conjunto de conhecimentos relacionados com as diferentes linguagens artísticas, com as diferentes modalidades da audiodescrição e diferentes eventos, pelo que a formação especializada em audiodescrição assume uma importância vital. Constata-se que 75% dos participantes fizeram pelo menos uma formação em audiodescrição e 25% não têm qualquer formação nesta área. No que respeita ao perfil do consultor, os resultados confirmam a importância dos conhecimentos técnicos, da formação profissional, vontade de aprender, entre outros. O facto de ter que ser uma pessoa, o consultor tem que ser obrigatoriamente uma pessoa com deficiência visual e também convém que tenha experiência com o público. Portanto, basicamente, e agora muito rápido, o perfil do consultor traçado pelos participantes no estudo identifica técnicas, como por exemplo identifica as competências técnicas, como por exemplo as competências linguísticas, o conhecimento técnico e teórico dos princípios norteadores da audiodescrição, das linguagens artísticas, do próprio público-alvo, competências digitais, competências comportamentais necessárias para o exercício da profissão, a par da formação especializada em audiodescrição e o requisito obrigatório de ser uma pessoa com deficiência visual.
O estudo permitiu-nos compreender a atividade de consultoria e a forma como os processos se desenrolam de maneira diferente, consoante o tipo de produto audiodescrito e a própria equipa de audiodescrição, criando-se diferentes dinâmicas de trabalho, portanto não há aqui uma fórmula mágica. Temos situações de consultoria após a elaboração do guião, que provavelmente é mais comum, o acompanhamento do guionista nos ensaios na fase de pré-produção, revisão e discussão do guião com o audiodescritor-guionista, acompanhamento da narração ou gravação, e por último a possibilidade de trabalhar desde o início do projeto, desde o início do projeto em conjunto com o audiodescritor guionista, na elaboração do guião até à finalização do projeto, ou seja, o acompanhamento da narração. Vou só mencionar aqui, porque é muito importante, os desafios enfrentados pelo consultor, que são extensíveis também ao guionista, ou seja, são os prazos muito curtos, restrições orçamentais, baixas remunerações, falta de reconhecimento do papel do consultor, entre outros. Portanto, eu aqui também não vou perder tempo, embora seja muito importante. Nós normalmente, pensamos no produto, mas nós, na verdade, nós não temos, nem sempre temos a percepção das particularidades da deficiência visual, não é? Que nos podem passar despercebidas, porque não temos essa experiência, e, portanto, também nos mencionam aqui as particularidades que devem ser tidas em conta. Eu vou avançar, porque senão daqui um bocadinho o INR mata-me. Em suma, o audiodescritor consultor é o profissional da equipa de audiodescrição que vive a experiência da deficiência visual e conhece as características deste público específico, sendo o seu representante na cadeia de produção da audiodescrição, que é muito importante, além de também ser um consumidor final dos produtos audiodescritos, ter formação especializada em AD e conhecimento das diversas linguagens artísticas. Portanto, a pluralidade, conforme eu já mencionei anteriormente, pluralidade de produtos avaliados, exige um elevado conjunto de conhecimentos, quer ao nível técnico e teórico da audiodescrição, quer ao nível dos diferentes produtos audiovisuais. Portanto, é fundamental a formação especializada e formação contínua, sendo que no Brasil esta formação especializada é muito valorizada e um requisito para a prática da consultoria em audiodescrição, e por fim, em Portugal a profissão é muito recente e a atestar isso é um número muito reduzido de consultores. Portanto, em suma, a audiodescrição, para ser efetivamente acessível, deve ser não só produzida para o seu público-alvo, mas também pelo sujeito que usufrui do recurso. A formação profissional de audiodescritores, formação de público e de produtores culturais nesta área são essenciais. O aumento da oferta de caráter regular e de forma descentralizada, aliado a uma divulgação acessível e eficaz, que é muito importante, são meios propulsores para captar e fidelizar um público que é ávido de espetáculos acessíveis e forte consumidor de cultura. A audiodescrição melhora a qualidade da experiência em teatro, promove o seu envolvimento e tem um grande impacto emocional no espectador. Portanto, e os nossos participantes mostraram-se muito entusiasmados com a oportunidade que tiveram. O trabalho, estou mesmo a terminar, o trabalho em equipa com 2 audiodescritores guionistas, sendo que um deles também, desculpem, 2 audiodescritores guionistas, um consultor e depois um narrador, melhora substancialmente a qualidade da audiodescrição. E, portanto, a experiência do audiodescritor consultor é imprescindível numa equipa, vai agregar valor e qualidade ao produto audiodescrito. Portanto, concluindo, a audiodescrição serve a um público muito vasto e diverso, é uma poderosa ferramenta de acessibilidade comunicacional, é um instrumento inclusivo que fomenta a autonomia, a liberdade, a equidade, a valorização da diversidade, a participação plena das pessoas com deficiência visual. Portanto, basicamente, a audiodescrição abre caminho para um mundo com menos muros e com mais pontes, que é isso que nós pretendemos. E termino assim. Obrigada pela vossa atenção. Eu tenho aqui um vídeo, não sei se eu posso passar ou não. Com certeza. Ok, portanto, este vídeo, eu não tenho nenhuma gravação feita pela Franco Acesso ou pela AR Produções, também não tenho, ou pela Locus Acesso, não tenho nenhuma gravação feita em teatro. Portanto, eu vou-vos mostrar aqui um breve, são 1 ou 2 minutos mais ou menos. Isto foi um trabalho feito pela equipa da Franco Acesso, com revisão da audiodescritora Eliana Franco
e da consultora Elizabeth Dias de Sá, vai ser narrada pela Ana Macedo e, portanto, isto foi um espetáculo de curtas-metragens dos Olhares Mediterrâneo, e, portanto, é uma animação. Eu vou passar então. Animação colorida em técnica de desenho digital. Em geral, o fundo é cinza e branco, às vezes mais claro, às vezes mais escuro. A pintura é regular e disputada e está em movimento lento e contínuo. Placa de Petri vista de cima, grande mão com luva roxa à garra. Cotonete é passado sobre a placa, surge em vermelho, Lusófona Filmes, Universidade Lusófona, Departamento de Cinema e Artes dos Média, Instituto do Cinema e do Audiovisual, rosto da mulher de luva segurando o cotonete. De um círculo vermelho na placa surge um filme de Débora Mendes. Bolhas de líquido vermelho vivo formam as letras arredondadas e trêmulas CELLFIE. Selfie. Mesmo a mulher de lado tem cabelo roxo, usa bata branca e olha através do microscópio. Pinça em direita lâmina de vidro com gota vermelha trêmula. Olhos arregalados da mulher espreitam pelos oculares do microscópio. Trêmula, uma das pupilas refletida no centro da lente. Célula rosada flutua entre outras células sobre fundo cinzento e em movimento. Infinidade de células com núcleo vermelho e membrana branca pulsam lado a lado. Agulha grossa perfura a membrana de célula e núcleo, injetando substância vaporosa. Do núcleo vermelho de uma das células surge mulher nua de cócoras. Ela toca a membrana por dentro. Membrana celular estendida de um lado ao outro, uma linha de pares de pontos brancos. A mulher inclina-se sob a secretária e observa. Por entre pontos de luz clara em fundo escuro e dinâmico, uma esfera vermelha contornada por um traço superior e outro inferior. Aos poucos, íris e pupila revelam-se. Num piscar do olho, bolhas e líquido em movimento. Bem perto, a vermelho, pálpebras, pupila e íris. A pupila afasta-se envolta em traços circulares trêmulos em tons de cinza. Sobre fundo negro e roxo, salpicado de branco, uma vibrante esfera vermelha ao centro pulsa. Velozes raios cor-de-rosa, roxo e laranja contornam a esfera. Ela expande-se. Do seu interior, duas mãos rasgam-na. Ao centro, emerge nariz largo, boca definida, olhos fechados. Pouco a pouco, desenha-se o rosto da mulher de cabelo roxo. Ela abre os olhos e pisca 2 vezes. Ok, e assim termina, isto haveria mais tempo. Muito obrigada e peço desculpa por ter ultrapassado um bocadinho o tempo. Desculpem, e neste momento, muito obrigada por terem continuado aí e estou disponível para qualquer questão ou esclarecimento. Muito obrigada pela sua excelente apresentação, doutora Sandra Santiago. E não houve qualquer problema em ter ultrapassado alguns minutinhos. E vamos então agora dar a oportunidade aos nossos participantes, pelo que agradecemos, coloquem as vossas impressões e questões à nossa convidada, ligando o microfone e a câmara para o efeito, ou manifestem esse interesse através da ferramenta da mão levantada, por favor. Temos aqui um participante que está aqui connosco através do iPhone, que tem a sua mão levantada, quer colocar a sua questão, por favor? Não sei se nos está a ouvir. Participante, é muito possível que não esteja a conseguir ouvir-nos neste Sim, boa momento. tarde. Sim? Obrigada. O meu nome é Marcelino Ribeiro, portanto, eu sou cego total, ceguei com 50 anos, e há aqui 2 afirmações que eu quero fazer. Uma delas faço diariamente, aliás, porque até estou em formação, e faço-a diariamente, que é que eu nasci há 17 anos, portanto, eu tenho, ou seja, há 16, vou fazer 17, precisamente no dia 28 deste mês. E assisti a várias peças, ou seja, estive presente em várias peças de teatro no decorrer da minha vida toda. Mas o facto é que as únicas peças que eu vi até hoje foram as últimas 2, uma apresentada pela doutora pois falhou-me o nome agora, mas portanto eu vou
portanto, falar na doutora Sandra, que também foi uma das, aliás, parece-me que até foi a última que eu vi, e foi a única que eu, de facto, vi, porque vi as pessoas como vinham vestidas, vi as pessoas com a cor do cabelo que têm, vi as pessoas com os sapatos, se era de cordão ou não. Portanto, foi as únicas 2 peças que vi até hoje, porque infelizmente também sou sócio de uma instituição que deveria fazer muito para os cegos, mas faz precisamente o contrário, que é a ACAPO. Muito tenho debatido contra este tipo de atuação da instituição, e de facto agradecia que a doutora Sandra não parasse por aqui, porque eu pretendia ver mais peças de teatro na minha vida, eu pretendia ver mais peças de teatro e de facto tenho que ter a ajuda da doutora Sandra, ou de outras doutoras Sandras que apareçam, o que desde já agradeço imenso. Obrigado. Não sei se posso só fazer aqui um breve comentário. Como é óbvio. Sim, doutora Sandra. Sim. Ok. Boa tarde, Marcelino. Boa tarde, é um prazer ouvi-lo. De novo, nós ficamos amigos, eu e o Marcelino. Na verdade, estou com todos os participantes do estudo e agora estou aqui a fazer uma inconfidência, mas sim, o Marcelino participou nos 2 estudos, na verdade, no estudo 1 e no estudo 2. E, portanto, o Marcelino, na altura, ficou muito, muito feliz depois de assistir à peça de teatro. Foi à Castro, a última que terá assistido, e, de facto, ele ficou tão feliz quando eu o entrevistei e realizei o questionário. O Marcelino dizia, eu voltei a ver. E, portanto, isto é o que nós pretendemos, no fundo. É importante as pessoas perceberem que há diferentes formas de se ver, e através da audiodescrição, através da visita que foi feita, a visita tátil ao palco, apesar de ter sido em tempo de pandemia e ter falhado aquela exploração tátil, que não pôde haver, portanto foi tudo verbal no fundo, o Marcelino de facto conseguiu ver a peça novamente, não é? Portanto estava numa felicidade enorme, isso para nós também é um grande contentamento. Marcelino, não fui eu que fiz a audiodescrição dessa peça, foi a AR Produções. Eu sei que não, doutora, eu sei que não foi. Trato-me só por Sandra, Marcelino, que é assim que nós nos tratamos. Sim, mas agora hoje merece que eu trate por doutora. Não, mas portanto foi a AR Produções que fez a audiodescrição dessa peça, que ficou ótimo, e de facto o retorno foi muito bom de todos os participantes, e portanto, e tenho mensagens maravilhosas de Marcelino e de outros participantes que estão contempladas na tese, mas essa foi daquelas que mais marcou e que me deixou extremamente feliz, foi ver que o entusiasmo prolongou-se ao longo do tempo e que Marcelino continuava a dizer, eu voltei a ver, e a felicidade era tão grande que de facto é isto que nos faz mover e que temos todos em conjunto tentar promover o máximo possível a audiodescrição, que eu volto a repetir, ela tem que existir em todos os meios que há comunicação. E tem que começar logo pela educação também, nas escolas, redes sociais, que é algo que hoje em dia existe, que nós valorizamos tanto e que normalmente as pessoas ficam novamente privadas do acesso à imagem e à informação, quando há cartazes, que são coisas que as pessoas normalmente não pensam, porque não têm essa necessidade e não têm esse conhecimento, mas que é extremamente importante. Portanto, sim, Marcelino, estamos nós aqui, franco acesso à reproduções, ao Locus Acesso, que também está aqui representada. Sim, vamos todos querer trabalhar em conjunto e promover ao máximo possível a audiodescrição, sobretudo aqui no Norte, que há essa lacuna muito grande. Em Lisboa há uma assimetria muito grande, sem dúvida. Em Lisboa há muito mais oferta do que há no Porto. E felizmente agora também começamos a descentralizar e começa a haver noutras cidades do país, o que é muito, muito importante. Obrigada, Marcelino. Doutora, se for para ver, eu vou até ao fim do mundo, ou seja, ao fim do país. Eu vou, nem que seja a Monte Alegre, vou nem que seja um ao belo Alentejo. sítio. Desde que seja para ver, eu vou. Claro que eu sim. Vou.
E é importante que os produtores culturais percebam isto. Às vezes ouvimos dizer, são poucas pessoas, não vale a pena. É importante que percebam, basta haver uma pessoa, primeiro ponto, e portanto o produto já tem que ser acessível, porque a acessibilidade é para todos. Eu também gosto de ouvir audiodescrição. Gosto muito e na verdade também me direciona o olhar às vezes para as coisas mais importantes e portanto é para todos, a audiodescrição é para todas as pessoas, mas em particular para as pessoas com deficiência visual que não têm acesso à imagem, mas sim é muito importante que se comece a descentralizar e a fazer em mais meios do que o que estão a realizar neste momento, e os produtores culturais têm que perceber que há um retorno económico, porque já sabemos que o dinheiro faz mover tudo, não é? Há um retorno económico, porque normalmente a pessoa com deficiência visual não vem sozinha e, além disso, são consumidores de cultura também e têm todo o direito e liberdade de ir assistir a uma peça, e é importante que não haja só sessões especiais, como normalmente acontece. É importante que a audiodescrição esteja disponível constantemente. Se hoje é sexta-feira e apetece ir ao teatro, vai-se ao teatro na sexta e não só numa sessão especial. Deixar de haver sessões especiais, no fundo. E vai haver retorno, porque são fortes consumidores de cultura, têm que ter condições, no fundo têm que ter meios de acessibilidade para poderem assistir. Sim, doutora, até porque eu parece que já tinha comentado com a doutora em relação à nossa situação, que nós já tínhamos participado em mais 2 ou 3 eventos anteriores, só que de facto ficámos sem, a autodescrição ficou parada a meio, tinha muitos intervalos, tinha muitas interrogações, e acabámos por não ver absolutamente nada. E essas peças de teatro, nós pagámos, como as outras pessoas pagaram, só que fomos convidados pela ACAP, só que a desorganização é total, que eu recordo-me no Estado da Bandeira, nós fomos para cima de 35 cegos a participar. E o que é que acontece? Hoje é mais difícil, porquê? Porque não serve, não conseguimos, não vamos, e de facto neste momento eu poderei ser uma testemunha, tenho sido agora nos convívios que tenho tido com os meus amigos cegos, e estamos sempre à espera que haja uma peça de teatro para nos juntarmos e irmos todos, porque de facto o meu testemunho foi aquilo que eu disse a eles, eu de facto vi, e eu creio que vocês também vão ver. Eu creio que vocês também vão ver, não tem nada a ver com as peças que nós tivemos a ver anteriormente. Portanto, isto desmotiva, porque pensamos que de facto vamos, mas não, só vamos servir de... É como eu digo, vamos servir mais uma vez para a fotografia, que fica bonito, porque foram tantos cegos e é muito bonito, mas não pode ser assim, não pode, porque nós também temos deveres, também temos direitos. E é bom, eu adoro. Porquê que não pode? Tem que ser. Tem de ser. Muito obrigada, Marcelino. Obrigada pela sua intervenção. Obrigado. Obrigado eu. Temos aqui mais uma participante, Odete Fiuza. Quer, por favor, ligar o seu microfone? Não estamos a ouvir. Agora sim. Obrigada. Olá, boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, agradecer a apresentação desta tese, que eu achei espetacular, especificamente pela temática. Eu também tenho deficiência visual, tenho alguns resíduos visuais e a minha intervenção é no sentido, de facto, enfatizar e sublinhar a importância da audiodescrição, não só no contexto específico, claro, do acesso à cultura e da democratização, neste caso do teatro, e não estarmos restritos a situações particulares, mas eu deixava aqui um repto maior, mais transversal, no sentido, de facto, de audiodescrição existir até nos nossos meios de comunicação social, no telejornal, etc. Isto porquê? Porque à medida que das duas uma, ou estamos numa sociedade extremamente incluídas, em pura inclusão, em que há de facto uma generosidade, se me permitem, que é esta palavra que me ocorre agora, em que toda a gente contribui para um bocadinho mais de informação visual, porque estamos numa sociedade de informação muito visual, ou então acabamos por estar cada vez mais excluídos. Portanto, eu estava, enquanto estava a ouvir, estava a pensar, claro que existem países em que existe
audiodescrição nos filmes, nas séries, etc. Mas eu estava a pensar em coisas muito concretas, em programas de informação, em telejornais. Portanto, eu deixaria aqui um pouco este reto de pensarmos, de facto, na importância que a audiodescrição tem na vida das pessoas com deficiência visual, cegos e baixa visão, especialmente, ou com maior acuidade, não é? Se as pessoas, se o mundo for, se não dependerem da generosidade das pessoas que vão contribuindo para essa audiodescrição, digamos assim. Obrigada. Era um pouco esta a reflexão e, de facto, sublinhar, que no fundo é uma coisa que não se fala tanto, mas talvez porque as pessoas cegas e com baixa visão também acabam por estar rodeadas de pessoas que naturalmente têm esse tipo de preocupação, porque é uma forma de inclusão. Obrigada e parabéns mais uma vez pela escolha na temática. Obrigada, Odete, muito obrigada. Sim, falou aí num ponto muito pertinente e que também durante a investigação me falaram bastante, a questão, lá está, do acesso à informação, dos serviços noticiosos, que é tão importante. Felizmente já temos a interpretação em língua gestual portuguesa, que é ótimo, mas falta a parte da audiodescrição. E de facto, num momento tão importante como é sabermos o que é que se passa no mundo, a maior parte da informação que é veiculada durante o serviço noticioso escapa à pessoa com deficiência visual. Temos grandes partes em que alguém está a falar estrangeiro, portanto temos legendagem. E não existe audiolegendagem, não é? Só se houver ali alguém ao lado que esteja a ler, e portanto não é só não é só a exclusão relativamente à imagem, mas também quando alguém está a falar noutra língua. Se nós não soubermos a língua, e lá está, se não houver legendas, eu não vou conseguir compreender russo, nem ucraniano, por exemplo, e portanto também me vou sentir excluída. Era importante que as pessoas tivessem essa sensibilidade e se lembrassem de facto de que há pessoas que naquele momento estão a ficar excluídas do acesso à informação, que tal como já foi dito, é um direito consagrado na lei, e que não está a ser respeitado. E portanto é importante que todos nós comecemos a falar mais, que haja um bocadinho mais de ativismo, se calhar. Obrigada, INR, por este momento de partilha tão importante, porque isto é importante, falarmos sobre a audiodescrição, que não se fala. Eu posso estar aqui a cometer um erro, mas, por exemplo, neste momento, eu não sei se já fizeram alguma reportagem sobre o Mundial relativamente à acessibilidade que existe neste momento no Mundial. Só se fala em futebol, Cristiano Ronaldo. Ninguém ainda abordou a questão da acessibilidade, que foi muito bem trabalhada e que eu gostava de ver uma reportagem sobre isso. E, portanto, existe ainda um longo caminho a percorrer e todos juntos temos que trabalhar muito ainda para promover os direitos das pessoas com deficiência, sem dúvida. Até muito rapidamente, obrigada, não querendo manter um diálogo, só mesmo sublinhar o que disse, eu estava exatamente a pensar também que agora existem cada vez menos programas, ironicamente, que estão traduzidos em português, até nos canais do cabo, da televisão pública cabo, mas existe essa situação de haver muitos diálogos e muitos intervenientes que falam línguas estrangeiras e que a pessoa fica de facto sem ter acesso a essa informação ou a essa comunicação. Por outro lado, a Sandra estava a falar do Mundial e eu estava a pensar em coisa tão básica, no Cristiano Ronaldo, nisto ou naquilo, mas se calhar ninguém pensou ainda claramente que uma pessoa cega, falar do Cristiano Ronaldo é falar dos seus feitos é uma situação, mas por exemplo, se pensarmos naquela imagem que agora é a imagem já se fala na imagem do século, alguém tem que explicar. Eu ouvi a notícia da televisão da imagem do século, da fotografia do século, e imediatamente telefonei, se não tinha alguém ao meu lado, imediatamente perguntei, olha, estão a falar de quê? Porque de facto, eu sinto que as pessoas com deficiência visual ficam de facto privadas, se é importante ou não a fotografia do século, não sei se é ou não, mas a verdade é que toda a gente fala nisto.
Eu dei este exemplo, como poderia dar, falou do Cristiano Tantos Ronaldo, a outros. imagem do Cristiano Ronaldo com o Messi, fazer publicidade a uma marca de malas. Mas se é importante ou não, a verdade é que de repente as pessoas ficam privadas de uma série de informação ou situações que estão na ordem do dia, seja ela de maior ou de menor importância, a democratização e o acesso à informação e aos meios de comunicação social. Sem dúvida. Obrigada pela intervenção, Odete. Mais alguma participante quer colocar alguma questão, fazer alguma observação? Tem agora a oportunidade de colocar a sua questão à doutora Sandra Santiago. Creio que não temos mais questões, doutora Sandra. Muito Ok, obrigada. não há problema. Obrigada. Muito obrigada a todos e a todas. Passamos então agora a palavra a Humberto Santos, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional para a Reabilitação. Olá, muito boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Quero começar por cumprimentar a professora Sandra Santiago, cumprimentar e agradecer este momento de excelência que nos permitiu aceder a esta ferramenta fundamental de inclusão que é, de facto, a autodescrição. Dizer-lhe que na verdade, quando nós desenhamos este espaço de comunicação, estas sessões da biblioteca, como lhe chamamos, o objetivo era, na verdade, conhecer o que melhor se faz. Pretendíamos conhecer a diversidade de olhares e perspectivas, pretendíamos dar a conhecer aquilo que está feito em matéria de sistematização de conhecimento, de saberes, de técnicas. E julgo que hoje tivemos aqui, de facto, daquilo que me foi possível assistir, tivemos aqui um excelente momento que corresponde na perfeição àquilo que é o objetivo destas sessões, para onde têm passado matérias absolutamente diferenciadas, mas eu diria todas elas muito complementares, porque todas elas, de alguma forma, contribuem ou pretendem contribuir para uma efetiva inclusão das pessoas com deficiência. Julgo que há aqui aspectos que a professora referiu que eu gostava de enfatizar e peço-lhe autorização para efeito Claro. de fazer esta ênfase daquilo que referiu e no qual nós nos revemos em absoluto, e é a autodescrição enquanto uma poderosa ferramenta de inclusão, sem dúvida. Temos mesmo que, ou devemos mesmo todos, passar a olhar para a autodescrição nessa perspectiva. Dizer que a autodescrição deve ser um elemento presente, eu diria omnipresente, em todos os processos de comunicação, é algo para o qual todos temos que trabalhar, mas garantidamente temos que trabalhar muito, porque há muito trabalho, de facto, por fazer. A professora Sandra Santiago transmitiu-nos aqui uma ideia que em Lisboa as coisas estavam um pouco melhor do que a norte. Eu admito que estejam, não tenho elementos de comparação e por isso não vou refutar de forma alguma essa ideia, mas quero dizer assim que ainda assim, mesmo que estejam de facto melhor, estão muito, mas muito longe daquilo que nós achamos que deveria ser esta realidade da autodescrição. E por isso julgo que estes momentos, com a sua dimensão própria, com os seus destinatários próprios, no fundo os destinatários foram todos aqueles e aquelas que acharam que queriam assistir a este momento, eu só posso denominar como momentos de excelência, porque nós saímos daqui muito mais animados, muito mais empoderados naquilo que é a perspectiva do caminho que temos de trilhar em conjunto,
mas certamente reforçados naquilo que é a nossa determinação, porque sabemos que temos pessoas como a professora Sandra Santiago e muitos dos outros que estão a fazer um trabalho de grande significado em matéria de comunicação e de inclusão, e por isso, em nome do Instituto Nacional para a Reabilitação, tenho, obviamente, que enfatizar o agradecimento por ter estado aqui connosco, por ter estado a partilhar esta sua tese, e agradecer-lhe também muito o trabalho que fez para aqui chegar. O nosso dever, enquanto administração pública, não é mais nem menos que abrir estes pequenos auditórios para que aquilo que vocês fazem e que muitas vezes não têm a visibilidade que nós achamos que deveria ter, mas que aqui lhes demos eco, lhes demos espaço, lhes demos voz, e à nossa dimensão, à dimensão das nossas capacidades, tentamos de facto ter parte ativa no processo de difusão. Termino então agradecendo a toda a equipa do INR que potenciou, permitiu este trabalho, à equipa da UIF, coordenada pela Fátima Alves, também à colega Sofia Figueiredo, que hoje parece-me que está aqui sozinha connosco, não tem o seu parceiro de atividade, por isso refiro-me só a ela. Mas também aos colegas da equipa de comunicação, e termino como comecei, com agradecimento à professora Sandra Santiago, e dizer que sempre que entender que possamos ajudar, de alguma forma, por favor, não hesite em nos contactar, porque aquilo que sempre refiro, e aqui mais uma vez, é que aquilo que estiver ao nosso alcance estará certamente ao vosso alcance. Para quem está a assistir a esta sessão, importa reafirmar aquilo que a minha colega Maria Luísa Lopes acabou de vos comunicar no chat, que é esta tese pode ser consultada no catálogo da biblioteca e que brevemente será disponibilizada no PDF. Portanto, será disponibilizado o PDF. Portanto, digamos que estamos aqui em permanente atualização daquilo que é os textos, os artigos, os trabalhos, as obras importantíssimas que poderão fazer a diferença na vida de muitos concidadãos nossos, mas sobretudo que farão a diferença no desenvolvimento social e humano do nosso país, que é, na verdade, através da inclusão. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Muito obrigada pelas suas palavras, Sr. Presidente, e chegamos ao final desta sessão. Resta-nos agradecer a participação de todas e de todos e convidá-los para que nos acompanhem através da nossa página web e nas redes sociais. Agradecemos a todos os participantes que fiquem atentos à sua caixa de correio eletrónico, dado que, como vem sendo hábito, vos iremos remeter um pequeno questionário de avaliação sobre esta sessão informativa, pelo que desde já agradecemos a vossa participação e resposta. Lembramos também que esta sessão ficará disponível no canal de YouTube do Instituto Nacional para a Reabilitação, que apelamos a todas e a todos que subscrevam. Boa tarde e até breve.